A senhora não foi convidada. As palavras cortantes de Juliana atingiram Dona Irene como uma bofetada, enquanto ela permanecia imóvel na entrada do buffet mais luxuoso de São Paulo. Suas mãos enrugadas apertavam uma pequena sacola de presente, e seus olhos, marejados, fitavam a filha que agora a olhava com desprezo. Aos 65 anos, vestida em seu melhor conjunto, um vestido azul simples, guardado para ocasiões especiais, Irene parecia deslocada em meio ao ambiente sofisticado da festa de seu neto Miguel. No interior da sacola, além do carrinho de controle remoto que economizou durante meses para comprar, havia um envelope amarelado. Um envelope que carregava um segredo capaz de destruir o império de mentiras construído por Juliana. A mesma filha que ela criou sozinha, lavando escadas e vendendo bolos para pagar sua faculdade de direito, agora a tratava como uma vergonha diante de seu novo círculo social. O que Juliana não imaginava é que aquele envelope guardava a prova de uma herança multimilionária que Irene havia mantido em segredo durante todos esses anos. Uma herança que legalmente pertencia ao seu neto Miguel. O cheiro de bolo e o som de risadas infantis invadiam o salão luxuoso do buffet. Juliana, em seu vestido de grife e salto alto, circulava entre os convidados da alta sociedade paulistana com um sorriso artificial nos lábios. Sua vida atual era um contraste gritante com a infância humilde no subúrbio de São Paulo, onde dividia um quarto pequeno com a mãe nos fundos de uma casa antiga. Irene permanecia parada na entrada. Seu reflexo no espelho do hall revelava uma senhora de aparência simples, mas digna, com cabelos grisalhos bem arrumados e o vestido azul impecavelmente passado. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho árduo, seguravam firmemente a sacola de presente. O envelope amarelado em seu interior pesava como chumbo. "Mamãe, por favor." Juliana sussurrou entre dentes, se aproximando rapidamente para que os convidados não notassem a cena constrangedora. "A senhora está me envergonhando. Já conversamos sobre isso. Miguel tem uma nova vida agora. Não precisa dessas lembranças do passado." A dor no olhar de Irene contrastava com a frieza nos olhos da filha. Há 3 anos, quando Juliana se casou com Ricardo, um empresário do ramo imobiliário, começou a renegar suas origens. Primeiro foram as visitas que diminuíram, depois os telefonemas ignorados, até que as portas se fecharam completamente. A única conexão que restava era Miguel, seu neto de 5 anos, que ela só via em fotos postadas nas redes sociais. O que ninguém sabia era que o envelope na sacola de Irene continha mais que memórias. Guardava o testamento original de seu falecido marido, pai de Juliana, que morrera quando a filha tinha apenas 2 anos. Um documento que provava que a fortuna construída por ele não havia sido perdida em dívidas, como Irene fizera todos acreditarem. Na verdade, ela guardara cada centavo, investindo silenciosamente durante 2 décadas, cumprindo a última vontade do marido: garantir que o dinheiro só fosse revelado quando tivesse certeza que não estragaria o caráter de sua única filha. Ironicamente, aquele segredo guardado com tanto zelo para proteger Juliana acabou testemunhando sua transformação no tipo exato de pessoa que seu pai temia que ela se tornasse. E agora, vendo sua filha tratar as próprias raízes como motivo de vergonha, Irene sabia que era hora de revelar a verdade. Ricardo, o marido de Juliana, se aproximou com seu terno italiano impecável e um sorriso calculado. Ele era a personificação do sucesso material, diretor de uma das maiores construtoras de São Paulo, colecionador de carros de luxo e figura constante nas colunas sociais. Seu casamento com Juliana havia sido um acordo perfeito. Ela ganhava status social, ele uma esposa jovem e ambiciosa que conhecia as leis como a palma da mão. "Algum problema aqui?" perguntou ele, colocando a mão possessivamente no ombro de Juliana.
Seus olhos frios avaliaram Irene de cima a baixo, como se ela fosse uma mancha indesejada em seu evento meticulosamente planejado. Nenhum, respondeu Juliana secamente. Minha mãe já estava de saída. Do outro lado do salão, Miguel brincava com outras crianças, alheio ao drama que se desenrolava. Vestido como um pequeno lorde em seu terno sob medida, ele era a imagem exata do que Juliana considerava perfeito. Refinado, elegante, sem qualquer vestígio das origens humildes de sua família materna. Irene observou o neto por um momento, seu coração apertando ao perceber como ele estava diferente das fotos que guardava. Tinha crescido tanto e ela perdera todos esses momentos. As palavras do falecido marido, escritas no testamento guardado em sua bolsa, ecoavam em sua mente. Nossa fortuna só deve ser revelada quando tivermos certeza de que não destruirá o caráter de nossa filha. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de Irene enquanto ela apertava a sacola contra o peito. Aquele dinheiro que agora ultrapassava a casa dos milhões deveria ter sido uma bênção para a família. Em vez disso, tornou-se um teste que Juliana, mesmo sem saber, estava fracassando miseravelmente. A herança agora seria a ferramenta que Irene usaria não para unir, mas para fazer justiça. O bairro dos Jardins, onde o buffet luxuoso se localizava, era um mundo completamente diferente da periferia de São Paulo, onde Irene ainda morava. Ali, mansões com seguranças uniformizados e carros importados criavam uma bolha de privilégios que Juliana agora considerava seu habitat natural. Era um contraste cruel com a casa simples onde crescera, com suas paredes descascadas e o jardim pequeno onde sua mãe ainda cultivava rosas. Enquanto caminhava lentamente para a saída, Irene recordava os sacrifícios que fizera. Depois que o marido falecera, ela poderia ter usado o dinheiro da herança para dar uma vida de luxo à filha. Em vez disso, seguindo o último desejo dele, guardou tudo em investimentos e continuou sua vida modesta. Acordava às 4 da manhã para fazer bolos, limpava casas à tarde e à noite costurava para fora. Tudo para que Juliana crescesse valorizado o trabalho honesto. Senhora Irene, uma voz familiar a chamou. Era Dona Zuleide, antiga empregada da família que agora trabalhava na organização do buffet. Seus olhos bondosos encontraram os de Irene com compreensão. Ainda me lembro da Juliana pequenininha vendendo seus brigadeiros na porta da escola para ajudar nas despesas. Quem diria que ela mudaria tanto? O comentário de Zuleide carregava a mesma perplexidade que todos os antigos conhecidos demonstravam. A transformação de Juliana não tinha sido apenas exterior. Sua personalidade havia se tornado irreconhecível. A menina que antes dividia seu lanche com colegas menos favorecidos agora torcia o nariz para qualquer sinal de simplicidade. Ricardo, seu genro, tinha grande parcela de culpa nessa mudança. Desde o início do namoro, ele fizera questão de refinar Juliana, como costumava dizer. Pagou cursos de etiqueta, mudou seu guarda-roupa inteiro, apresentou-a a pessoas influentes. Mas junto com cada lição de qual talher usar ou como se portar em eventos sociais, vinha também uma dose de desprezo por suas origens. Miguel, por sua vez, crescia cercado por babás e professores particulares, privado do carinho simples, mas sincero que só uma avó poderia dar. O menino tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto as histórias da família, as receitas da avó, as risadas despretensiosas que Irene guardava na memória. No ambiente sofisticado da festa, outras mães comentavam discretamente sobre a cena na entrada. Muitas delas conheciam a verdadeira história de Juliana, pois São Paulo, apesar de seu tamanho, tinha um círculo social onde os segredos circulavam como vinho em taças de cristal. Algumas, como Beatriz Montenegro, esposa de um importante banqueiro, olhavam com desaprovação para a forma como Juliana tratava a própria mãe.
Dinheiro novo é assim mesmo, sussurrou Beatriz para sua amiga enquanto bebericava champanhe. Não tem raiz, não tem classe. Essa Juliana pode ter mudado o guarda-roupa inteiro, mas não conseguiu comprar berço. Ricardo, por sua vez, tinha seus próprios segredos. Seu império imobiliário, que tanto impressionava a sociedade paulistana, estava construído sobre bases menos sólidas do que aparentava. Dívidas substanciais se acumulavam e vários de seus empreendimentos enfrentavam problemas judiciais por irregularidades. O casamento com Juliana, uma advogada promissora, havia sido estrategicamente planejado para ajudá-lo a navegar por essas águas turbulentas. Em casa, longe dos holofotes sociais, o relacionamento deles era frio e calculista. Juliana fingia não ver as mensagens suspeitas no celular do marido, enquanto ele ignorava os gastos exorbitantes dela em joalherias e boutiques. Era um acordo silencioso. Ela mantinha as aparências. Ele mantinha seu estilo de vida luxuoso. Miguel, apesar de sua pouca idade, já demonstrava sinais de inquietação com aquele ambiente artificial. Frequentemente, perguntava sobre a avó para sua babá, Carmen, uma senhora paraguaia que era praticamente sua única fonte de afeto genuíno no dia a dia. Carmen secretamente guardava os desenhos que o menino fazia para a avó, mesmo sabendo que Juliana jamais os enviaria. O envelope na bolsa de Irene não continha apenas o testamento, mas também fotos antigas, momentos congelados de uma época em que Juliana sorria sem precisar verificar se suas joias estavam à mostra, em que seu riso era sincero e seus abraços não tinham preço. Era um lembrete silencioso de que, às vezes, a verdadeira pobreza não está na conta bancária, mas na alma. Enquanto se afastava do buffet, Irene foi surpreendida pela voz infantil que tanto amava. Vovó! Miguel havia escapado da vigilância dos pais e corria em sua direção, seus pequenos sapatos sociais ecoando no piso de mármore. Antes que ela pudesse reagir, o menino já estava abraçado às suas pernas. Miguel, venha já aqui! A voz cortante de Juliana atravessou o saguão. Ela avançava rapidamente, o salto alto marcando um ritmo furioso no chão. O que eu já te disse sobre falar com Estran? A palavra morreu em sua garganta quando percebeu que vários convidados observavam a cena. Sua face corou de vergonha, não pelo tratamento que dava à mãe, mas pelo vexame social que aquilo representava. Vovó trouxe presente para mim? Miguel perguntou inocentemente, seus olhos brilhando de expectativa. Naquele momento, Carmen, a babá, aproximou-se discretamente. Seus olhos encontraram os de Irene com uma mistura de compaixão e cumplicidade. Ela sabia, por experiência própria, como era ser tratada como invisível naquele ambiente. Já chega! Ricardo interveio, sua voz controlada, mas ameaçadora. Miguel, volte para a festa agora. E você? Dirigiu-se a Irene. Se não se retirar imediatamente, serei forçado a chamar a segurança. Foi então que algo inesperado aconteceu. Beatriz Montenegro, que observava tudo, aproximou-se com sua elegância característica. Ricardo, querido, que indelicadeza a sua. Esta senhora é convidada da minha mesa. O rosto de Juliana empalideceu. Beatriz Montenegro era a esposa do principal investidor que Ricardo estava tentando impressionar há meses. Negar-lhe qualquer coisa seria um suicídio social. O sorriso de Juliana vacilou, transformando-se numa máscara de cordialidade forçada. Claro, senhora Montenegro, que surpresa agradável. Não sabia que conhecia minha mãe. Oh, sim, respondeu Beatriz com um sorriso enigmático. Na verdade, conheci sua mãe há muitos anos, quando ela fazia os melhores bolos de São Paulo. Sabe, Ricardo, ela se voltou para o genro atônito. A história da sua sogra é fascinante. Uma mulher que criou sozinha uma filha, conseguiu pagar sua educação nas melhores escolas. Este é o tipo de história de superação que tanto admiramos, não é? A ironia refinada na voz de Beatriz
não passou despercebida. Cada palavra era como uma agulha no balão da pretensão de Juliana e Ricardo. Carmen aproveitou o momento para pegar Miguel pela mão, mas o menino resistiu, ainda agarrado à avó. "Vovó, mostra meu presente", insistiu Miguel, alheio à tensão que pairava no ar. Irene hesitou, suas mãos apertando a sacola. O envelope amarelado parecia queimar através do papel. Aquele momento, orquestrado pelo destino e pela intervenção inesperada de Beatriz Montenegro, apresentava uma escolha crucial: revelar a verdade ali, na frente de todos, ou aguardar um momento mais apropriado. Ricardo, percebendo o potencial desastre social, tentou assumir o controle da situação. "Querida Beatriz, que tal voltarmos para a festa? Tenho certeza que podemos resolver questões familiares em outro momento mais..." "Na verdade", interrompeu Beatriz, "adoraria ouvir mais sobre os velhos tempos. Dona Irene, por que não nos conta como era Juliana quando criança? Tenho certeza que Miguel adoraria saber mais sobre a mãe dele." Carmen observava a cena com atenção especial. Trabalhando há 2 anos na casa da família, ela havia testemunhado inúmeras ligações de Irene que Juliana se recusava a atender, cartões de aniversário devolvidos e presentes que acabavam doados sem serem abertos. Mais do que isso, ela guardava um segredo importante. Miguel mantinha um diário escondido, cheio de desenhos da avó, feitos a partir das poucas fotos antigas que encontrou escondidas no escritório da mãe. No outro lado do salão, Beatriz Montenegro não agia apenas por bondade. Ela tinha seus próprios motivos para expor a arrogância de Juliana. Seu marido, Alberto Montenegro, estava prestes a fechar um acordo milionário com Ricardo, mas algo nos relatórios financeiros não batia. Como experiente esposa de banqueiro, ela desenvolvera um sexto sentido para negócios podres. "Então, Dona Irene", continuou Beatriz, conduzindo-a gentilmente para uma mesa afastada, "conte-nos sobre aquela época em que Juliana vendia seus brigadeiros na faculdade. Era para ajudar nas despesas, não é?" O rosto de Juliana ficou lívido. Aquela história específica era uma que ela havia se esforçado para enterrar. Ricardo, seu marido, não fazia ideia de que sua elegante esposa já havia vendido doces em porta de faculdade. Era uma memória que ela considerava humilhante demais para seu atual status social. Enquanto isso, Miguel se aconchegou no colo da avó, fascinado pelo momento raro de proximidade. Seus olhinhos curiosos notaram o envelope amarelado que aparecia na sacola de presente. Com a inocência típica das crianças, ele esticou a mão para pegá-lo. "O que é isso, vovó?" Naquele instante, algo ainda mais inesperado aconteceu. Alberto Montenegro, que acabara de chegar à festa, aproximou-se da mesa. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento ao ver Irene. "Dona Irene, não acredito. Quanto tempo? A senhora ainda tem contato com seu antigo contador, o Dr. Martins?" A menção ao doutor. Martins fez Irene segurar o envelope com ainda mais força. O velho contador havia sido o único além dela a saber sobre a fortuna guardada e também o responsável por multiplicá-la através de investimentos inteligentes ao longo dos anos. Ele falecera 6 meses atrás, levando consigo parte do segredo, mas não antes de entregar a Irene todos os documentos necessários para provar a origem do dinheiro. Ricardo, que se aproximava para tentar controlar a situação, parou abruptamente ao ouvir o nome do contador. Dr. Martins havia sido também seu contador anos atrás, antes de recusar-se repentinamente a continuar prestando serviços para sua construtora. Agora, as peças começavam a se encaixar em sua mente. "O Dr. Martins", balbuciou Ricardo, seu rosto normalmente confiante, demonstrando preocupação. "Ele era seu contador?" Juliana, percebendo a mudança no comportamento do marido, tentou intervir. "Mamãe, acho que já chega de histórias do passado. Miguel precisa cortar o bolo e..."
Não, querida, interrompeu Alberto Montenegro, sua voz carregando uma autoridade que fez todos se calarem. Sua mãe estava prestes a nos contar algo interessante. Dr. Martins era conhecido por sua integridade impecável. Inclusive, foi ele quem me alertou sobre algumas irregularidades em certos empreendimentos imobiliários recentes. Carmen, que continuava próxima com a desculpa de cuidar de Miguel, observava tudo com atenção redobrada. Em seu bolso estava um celular com gravações de conversas comprometedoras entre Ricardo e alguns de seus sócios. Material que ela vinha coletando há meses, esperando o momento certo para usar em favor de Miguel e Dona Irene. Com as mãos trêmulas, Irene finalmente abriu a sacola de presente. Miguel, ainda em seu colo, observava curioso, enquanto ela retirava primeiro o carrinho de controle remoto, depois o envelope amarelado. O salão parecia ter silenciado, como se todos pressentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Este carrinho, Miguel, é seu presente de aniversário, disse Irene, sua voz ganhando força. Mas este envelope é seu verdadeiro presente. É sua herança. Juliana avançou bruscamente. Que história é essa de herança? A senhora está senil. Papai morreu sem deixar nada. Foi então que Alberto Montenegro interviu novamente, sua voz calma, mas firme. Interessante você mencionar isso, Juliana, porque segundo os registros do Dr. Martins, seu pai deixou uma fortuna considerável. Uma fortuna que, curiosamente, começou a ser movimentada na mesma época em que seu marido iniciou seus empreendimentos mais ambiciosos. Ricardo empalideceu. As suspeitas que ele tinha sobre a origem misteriosa do dinheiro que salvara seus primeiros projetos começavam a fazer sentido. Todo aquele tempo, o dinheiro que ele achava ter conseguido através de investidores fantasmas. Sim, confirmou Irene, abrindo o envelope. Seu pai deixou tudo para você, Juliana, mas com uma condição. O dinheiro só seria revelado quando você demonstrasse ter caráter para administrá-lo. Eu guardei cada centavo, investi, multipliquei. Enquanto isso, continuei vivendo simplesmente, trabalhando, para que você aprendesse o valor do trabalho honesto. Beatriz Montenegro sorriu discretamente, enquanto seu marido pegava o telefone e começava a fazer ligações. Carmen, a babá, silenciosamente acionou a gravação em seu celular, documentando cada palavra. Mas você falhou no teste, minha filha, continuou Irene, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. E agora, conforme as instruções do testamento, toda a fortuna passa diretamente para Miguel, sob minha administração, até ele completar 21 anos. O impacto da revelação foi imediato. Juliana cambaleou, precisando se apoiar em uma cadeira próxima. Ricardo, por sua vez, teve sua expressão transformada pela fúria ao compreender que todo o seu império estava prestes a desmoronar. O dinheiro que ele pensava ter conseguido através de investidores anônimos era, na verdade, a herança de sua esposa, canalizada ilegalmente para seus empreendimentos através de documentos fraudulentos. A senhora não pode fazer isso, gritou Juliana, perdendo completamente a compostura. Esse dinheiro é meu por direito. Não, minha filha, respondeu Irene com uma calma surpreendente. Você perdeu esse direito no momento em que escolheu o dinheiro acima do caráter. Seu pai previu essa possibilidade. Por isso, incluiu a cláusula de sucessão para o primeiro neto. Alberto Montenegro, que já havia terminado suas ligações, aproximou-se com uma expressão grave. Ricardo, acho que precisamos ter uma conversa sobre certas irregularidades nos nossos contratos, especialmente sobre a origem do capital inicial. Miguel, ainda no colo da avó, abraçou-a forte, sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo instintivamente que sua amada vovó havia feito algo importante. Carmen, discretamente, parou a gravação em seu celular. Tinha registrado tudo. E tem mais uma coisa, acrescentou Irene, retirando outro documento do envelope.
Como administradora legal da herança de Miguel, estou oficialmente cancelando todos os contratos e sociedades estabelecidos ilegalmente com o patrimônio dele. A partir de agora, tudo será administrado por curadores indicados pelo tribunal. A festa de aniversário de Miguel tinha se transformado no palco de uma reviravolta que mudaria para sempre o destino de toda a família. O império de aparências construído por Juliana e Ricardo começava a ruir, enquanto uma nova história, baseada em verdade e justiça, começava a ser escrita. O salão de festas, antes cheio de risos e conversas superficiais, agora fervilhava com cochichos e olhares de espanto. Os convidados, membros da alta sociedade paulistana, assistiam ao desenrolar dos acontecimentos como espectadores de uma peça de teatro que subitamente se tornara real demais. "Seguranças!" bradou Ricardo, seu rosto vermelho de raiva. "Tirem essa velha daqui!" "Eu não faria isso se fosse você", advertiu Alberto Montenegro, sua voz cortando o ar como uma navalha. "A menos que queira acrescentar agressão à lista de acusações que está prestes a enfrentar." Juliana, que sempre se orgulhara de seu autocontrole, agora soluçava descontroladamente. Toda sua vida cuidadosamente construída desmoronava diante de seus olhos. As pessoas que ela tanto se esforçara para impressionar, agora a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. "Por que, mamãe?" perguntou ela entre soluços. "Por que me deixou viver na ilusão de que éramos pobres? Por que me fez passar por tudo aquilo?" Irene ajeitou Miguel em seu colo antes de responder. "Porque seu pai sabia que dinheiro fácil corrompe o caráter. Ele queria que você desenvolvesse valores, que aprendesse a trabalhar, que construísse sua própria história. Mas em algum momento você se perdeu, filha. Trocou o amor pela aparência, a verdade pelo status." Carmen se aproximou para pegar Miguel, que começava a ficar assustado com a situação. A babá paraguaia, que por tanto tempo fora tratada como invisível naquela casa, agora se tornara uma testemunha-chave de toda a farsa. "Os documentos mostram que você, Ricardo, usou informações privilegiadas para acessar esse dinheiro ilegalmente", explicou Alberto Montenegro, folheando os papéis que Irene havia trazido. "Temo que isso configure diversos crimes financeiros. Meus advogados já estão a caminho." A festa de aniversário transformou-se em um centro de caos controlado. Beatriz Montenegro, com sua experiência em eventos sociais, discretamente começou a conduzir os convidados para fora, enquanto seu marido Alberto mantinha Ricardo sob sua vigilância atenta. "Vocês não podem fazer isso comigo!" Ricardo vociferava, seu verniz de sofisticação completamente perdido. "Tenho contatos, tenho influência." "Seus contatos não vão ajudar muito quando virem os documentos que o Dr. Martins deixou", respondeu Alberto calmamente. Ele manteve registros meticulosos de todas as transações suspeitas. Juliana, que sempre criticara sua mãe por ser simplória, agora via sua própria sofisticação artificial se desmanchar como maquiagem sob chuva. O vestido de grife, as joias caras, o salto alto, tudo parecia agora um figurino mal escolhido para uma peça que chegava ao fim. "E quanto ao Miguel?" ela perguntou, sua voz trêmula. "Você não pode simplesmente levá-lo?" "Na verdade", interveio Beatriz, "considerando as circunstâncias e as evidências de má gestão do patrimônio dele, acredito que os tribunais terão muito interesse em reavaliar a guarda do menino." Carmen, que segurava Miguel nos braços, permitiu-se um pequeno sorriso. Em seu celular, além das gravações das conversas suspeitas de Ricardo, havia também registros de como o casal negligenciava o filho, deixando-o sempre aos cuidados de terceiros enquanto mantinha uma vida social intensa. "Tudo o que eu fiz", sussurrou Juliana, "foi tentar dar uma vida melhor para o meu filho." "Não, filha", respondeu Irene suavemente. "Você fez tudo isso por você mesma.
Miguel nunca precisou de festas luxuosas ou roupas de marca. Ele só precisava de amor verdadeiro, como o que você tinha quando era pequena. Nas semanas que se seguiram à festa de aniversário de Miguel, uma profunda transformação começou a acontecer na vida de todos os envolvidos. O império imobiliário de Ricardo desmoronou como um castelo de cartas, revelando uma série de irregularidades que logo se tornaram manchete nos principais jornais de São Paulo. Juliana, pela primeira vez em anos, foi forçada a encarar sua própria realidade sem os filtros do luxo e do status social. Seu casamento com Ricardo chegou a um fim turbulento, especialmente após a descoberta de que ele havia desviado não apenas a herança, mas também planejava fugir do país, deixando-a para trás com todas as dívidas. Em uma tarde chuvosa, ela se viu parada diante da casa simples onde sua mãe ainda morava. O jardim com rosas, que antes lhe parecia cafona, agora emanava uma paz que seu antigo apartamento de luxo nunca tivera. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha. Irene abriu a porta e encontrou uma Juliana diferente. Não havia mais o salto alto, o nariz empinado, as joias ostentatórias. Em seu lugar estava uma mulher usando jeans simples e camiseta, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Mamãe", começou Juliana, sua voz embargada, "eu não sei nem por onde começar a pedir perdão." Miguel, que agora passava as tardes com a avó por determinação judicial, correu para abraçar a mãe. Carmen, que Irene havia contratado como babá em período integral, observava a cena com um sorriso gentil da cozinha, onde preparava um bolo de chocolate seguindo a receita tradicional da família. "Não é a mim que você precisa pedir perdão", respondeu Irene suavemente. "É a si mesma. Você perdeu seu caminho, filha, mas nunca perdeu meu amor." As palavras de Irene, livres de qualquer ressentimento, atingiram Juliana com mais força do que qualquer reprovação poderia ter feito. Ali, naquela casa simples que guardava tantas memórias, ela começou seu processo de redenção. Os Montenegro, que poderiam ter destruído completamente a reputação de Juliana no círculo social, optaram por um caminho mais construtivo. Beatriz ofereceu a ela uma posição em sua fundação de apoio à mãe solo, enquanto Alberto assegurou que ela tivesse assistência jurídica para se defender das acusações relacionadas aos negócios de Ricardo. "Sabe, Juliana", disse Beatriz durante uma de suas conversas, "verdadeira classe não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Tem a ver com como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por você." Miguel, livre das pressões de ser o filho perfeito de um casal da alta sociedade, floresceu sob os cuidados da avó e da mãe em transformação. Suas tardes agora eram preenchidas com histórias contadas por Irene, brincadeiras no jardim e o delicioso cheiro de bolos caseiros. A herança, agora adequadamente administrada por curadores profissionais, sob a supervisão de Irene, seria um recurso para garantir o futuro de Miguel, não um instrumento de poder ou status. Parte dela foi destinada a um fundo para educação e projetos sociais, honrando assim a verdadeira intenção do pai de Juliana. 6 meses se passaram desde a revelação na festa de aniversário. Em uma manhã de sábado, Juliana recebia em sua caixa de correio uma intimação. Ricardo, que estava em prisão preventiva, exigia uma última reunião com ela antes de seu julgamento. Segundo ele, tinha informações importantes sobre o destino de parte da herança que ainda não havia sido recuperada. O pedido agitou a família. Irene, que agora mantinha uma relação mais próxima com os Montenegro, consultou Alberto sobre os riscos legais de tal encontro. Carmen, sempre atenta, notou a inquietação de Juliana ao ler a carta. "Ele está mentindo", disse Juliana, suas mãos tremendo levemente enquanto servia o café da manhã para Miguel. "Ricardo sempre faz isso quando está encurralado. Tenta manipular, criar falsas esperanças."
Mas havia algo mais no tom da intimação que a perturbava. Entre as linhas burocráticas, Ricardo mencionava detalhes do passado que apenas os dois conheciam. Encontros secretos, documentos escondidos, conversas que nunca deveriam vir à tona. "Você não precisa ir", afirmou Irene, percebendo a angústia da filha. "Já recuperamos o suficiente para garantir o futuro de Miguel." No entanto, Beatriz Montenegro tinha uma visão diferente da situação. Durante um de seus encontros na fundação, ela confrontou Juliana. "Às vezes, precisamos encarar nossos demônios uma última vez para nos libertarmos completamente deles." A decisão precisava ser tomada rapidamente. O julgamento de Ricardo estava marcado para a próxima semana, e os promotores pressionavam por uma resposta. O que ele poderia revelar? Que segredos ainda guardava? Miguel, com sua inocência característica, percebeu a tensão no ar. Durante o jantar, surpreendeu a todos com uma pergunta. "Mamãe, por que você ainda tem medo do papai?" A pergunta de Miguel ecoou pela casa como um trovão em noite silenciosa. Juliana sentiu o peso de todas as mentiras, todos os segredos que ainda carregava. Não era apenas sobre o dinheiro desviado. Havia algo mais profundo, mais sombrio em seu passado com Ricardo. "Você tem razão, meu amor", respondeu ela, abraçando o filho. "Não devemos ter medo de enfrentar a verdade." Naquela noite, após colocar Miguel na cama, Juliana reuniu-se com sua mãe e Carmen na cozinha. O cheiro de chá de camomila preenchia o ambiente enquanto ela finalmente revelava o que a atormentava. "Ricardo não desviou a herança sozinho. Eu o ajudei. No começo, quando descobrimos sobre o dinheiro, fui eu quem sugeriu usar documentos falsos. Eu queria tanto provar meu valor para ele, mostrar que poderia ser mais do que a filha da doceira." Irene segurou a mão da filha com força. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. Carmen, discretamente, deixou a cozinha para lhes dar privacidade, mas não sem antes colocar seu celular em modo de gravação, um hábito que desenvolvera para proteger a família. Do lado de fora da casa, um carro preto estacionou silenciosamente. Alberto Montenegro havia designado seguranças para monitorar a residência, preocupado com possíveis represálias dos antigos sócios de Ricardo. A decisão de Juliana estava tomada. Ela enfrentaria Ricardo uma última vez, não mais como a esposa submissa ou a filha ingrata, mas como uma mulher pronta para assumir as consequências de suas escolhas e proteger seu filho a qualquer custo. O encontro foi marcado na sala de visitas do presídio. Juliana entrou no ambiente austero acompanhada de Alberto Montenegro e seu advogado. Ricardo, usando o uniforme da prisão, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Seu sorriso arrogante, no entanto, permanecia intacto. "Querida", disse ele com falsa doçura, "que bom que veio. Imagino que queira saber sobre aquela conta nas Ilhas Cayman." "Não, Ricardo", interrompeu Juliana, sua voz firme. "Estou aqui para confessar." O sorriso dele vacilou. "Confessar?" "Sim, vou contar tudo aos promotores. Como descobrimos o dinheiro, como planejamos juntos o desvio, como falsifiquei documentos para você. Vou assumir minha parte da culpa." Ricardo empalideceu. Sua última cartada, a ameaça de expor a cumplicidade de Juliana, acabava de ser neutralizada. Mas ele ainda tinha um último golpe. "Se fizer isso, vai perder Miguel. Já pensou no que vai acontecer quando seu filho descobrir que a mãe é uma criminosa?" Foi então que Irene entrou na sala, seguida por Carmen. A babá carregava uma pasta com todas as gravações que fizera ao longo dos anos. Provas de que Juliana havia sido manipulada e ameaçada por Ricardo desde o início. "Meu neto já sabe toda a verdade", declarou Irene. "Sabe que a mãe dele cometeu erros, mas teve a coragem de admiti-los e mudou. Isso é muito diferente de você, que ainda tenta manipular e ameaçar." Ricardo levantou-se bruscamente, mas os guardas o contiveram.
Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí um império. Não, Ricardo, respondeu Juliana. Você construiu uma mentira e agora ela acaba. Naquele momento, promotores entraram na sala. Haviam acompanhado toda a conversa através de um sistema de vigilância autorizado judicialmente. A confissão de Juliana, combinada com sua disposição em colaborar com a justiça e as provas de coação apresentadas por Carmen, mudava completamente o rumo do caso. Você está louca? Gritou Ricardo, enquanto era contido pelos guardas. Está jogando tudo fora. Não, Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo, estou fazendo a coisa certa. Juliana se levantou, suas pernas tremiam, mas sua voz estava firme. Durante anos, tive medo de perder o luxo, o status, o que as pessoas iriam pensar. Mas sabe do que eu tenho medo agora? De que meu filho cresça achando que dinheiro e aparências são mais importantes que caráter. Irene se aproximou da filha, colocando a mão em seu ombro em sinal de apoio. Carmen entregou aos promotores a pasta, com todas as evidências que havia coletado ao longo dos anos, gravações, documentos, fotos que provavam não apenas os crimes de Ricardo, mas também como ele havia manipulado e ameaçado Juliana. Senhora, disse o promotor, sua cooperação e confissão voluntária serão levadas em consideração, especialmente com essas evidências de coação. Ricardo, vendo seu último plano desmoronar, perdeu completamente o controle. Você vai se arrepender. Todos vocês vão se arrepender. Não, Ricardo, respondeu Juliana, caminhando em direção à porta. O único arrependimento que tenho é de não ter tido a coragem de fazer isso antes. Quando deixou a sala de visitas, Juliana sentia como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Do lado de fora, Miguel a esperava com um desenho na mão. Uma família unida sob um céu azul, sem mansões ou carros de luxo, apenas amor e verdade. Um ano se passou desde aquele confronto final na prisão. A vida tinha encontrado um novo ritmo, mais simples e verdadeiro. Juliana, graças à sua colaboração com a justiça e às provas de coação apresentadas, recebeu uma pena alternativa. Trabalho comunitário na Fundação dos Montenegro, onde agora coordenava um projeto de educação financeira para famílias carentes. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por suas fraudes e desvios. Seus antigos sócios também enfrentaram a justiça, e o império de corrupção que haviam construído desmoronou completamente. A história serviu de exemplo para muitos no meio empresarial paulistano sobre as consequências da ganância desenfreada. A antiga mansão onde moravam foi vendida para ajudar a ressarcir as vítimas das fraudes imobiliárias. Juliana agora vivia com Miguel em uma casa confortável, mas modesta, próxima à residência de Irene. Os jardins das duas casas foram unidos, formando um espaço onde as rosas de Irene floresciam ao lado das primeiras tentativas de Miguel na jardinagem. Carmen continuou com a família, não mais como empregada, mas como parte integral dela. Sua lealdade e inteligência foram reconhecidas. E ela agora estudava pedagogia na faculdade, com todo o apoio de Juliana e Irene. A herança de Miguel foi reorganizada em um fundo fiduciário, administrado com transparência e responsabilidade. Uma parte significativa foi destinada a projetos sociais, seguindo os valores que Irene e o falecido marido sempre defenderam. O menino crescia, compreendendo que sua verdadeira riqueza estava nas lições de honestidade e amor que recebia diariamente. Beatriz Montenegro, que se tornara uma grande amiga da família, costumava dizer que aquela história não era sobre dinheiro, mas sobre redenção. Às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa, dizia ela durante os almoços de domingo que agora compartilhavam. As antigas amigas do clube e dos eventos sociais sumiram, mas em seu lugar surgiu uma rede de relacionamentos verdadeiros.
O novo círculo social de Juliana era formado por pessoas que a admiravam não pelo que ela possuía, mas pelo que ela havia se tornado. Em uma tarde especial, enquanto Juliana ajudava Miguel com a lição de casa, ele fez uma pergunta que tocou seu coração. Mamãe, você é mais feliz agora? Olhando pela janela, vendo sua mãe cuidando das rosas no jardim, sentindo o cheiro de bolo caseiro que Carmen preparava na cozinha, Juliana respondeu com lágrimas de alegria nos olhos. Muito mais feliz, meu amor, porque agora somos ricos de verdade, ricos de amor, de honestidade e de paz. 10 anos depois, Miguel se formava no ensino médio. Na festa de formatura, muito mais simples que seu fatídico aniversário de 5 anos, ele fez um discurso emocionante sobre como sua família lhe ensinou que caráter vale mais que qualquer fortuna. Na primeira fila, Irene, Juliana e Carmen choravam de orgulho. O dinheiro da herança, agora usado com sabedoria, havia financiado dezenas de bolsas de estudo para jovens carentes, transformando aquela antiga história de ganância em um legado de esperança. Esta história nos faz refletir sobre o verdadeiro valor das coisas na vida. Quantas vezes deixamos que aparências e status social destruam laços familiares preciosos? Se você conhece alguém que está permitindo que o dinheiro ou o status social prejudique suas relações familiares, compartilhe esta história. Às vezes, um exemplo de redenção é tudo o que precisamos para encontrar nossa própria coragem de mudar. Afinal, não há fortuna maior que o amor verdadeiro de uma família.